Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tirando Louvor de Ouvido, podcast onde eu ensino tecladistas a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido, mesmo sendo iniciante. Hoje eu vou te mostrar o que todo tecladista que está aprendendo a tirar os louvores de ouvido, ele quer, ele deseja, ele sonha em saber. Nesse vídeo você vai aprender o caminho que os tecladistas fazem para encontrar o próximo acorde do louvor de ouvido. Eu sou o Márcio Oliveira e eu ensino tecladistas a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido, mesmo sendo iniciante. Pessoal, como você já viu aqui na thumb desse vídeo aqui, ó, o tema dessa aula é como descobrir de ouvido o próximo acorde do louvor. Galera, antes de começar, eu não posso deixar de te pedir para você deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui, ó. Quando você deixa o seu like, você se inscreve, você ajuda esse canal a crescer, você me dá um gás a mais para produzir mais conteúdo que possa te ajudar a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido. Ao tirar um louvor de ouvido, você já teve dificuldade, ou então você já travou, teve que procurar a cifra, ou até mesmo você não conseguiu tocar porque não fazia ideia de qual é o próximo acorde do louvor? Já tentou descobrir testando uma infinidade de acordes e você quebrou a cabeça e no final das contas você percebeu que nenhum acorde estava certo? Nenhum dos acordes que você procurou ali, que você testou, que você tentou encontrar estava certo? Isso acontece porque muitos tecladistas tentam tirar os louvores de ouvido tentando adivinhar quais são os acordes, mas sem conhecer um caminho. Ele tenta adivinhar o acorde, mas ele não conhece um caminho, um norte que vai mostrar com certeza, com clareza, qual que é o próximo acorde do louvor. Para começar, existem duas formas de descobrir o próximo acorde do louvor. A primeira forma, gente, e que todo tecladista imagina que é a única, a primeira forma é somente ouvindo. É ouvir e reconhecer os acordes e já sair tocando. Tipo, ontem mesmo, antes de ontem, esses dias atrás aí, eu tava vendo um vídeo no Instagram, scrollando no Instagram, e aí passou um menino lá que tava brincando de uns brinquedos dele lá. E aí, daqui a pouco, ele sentou e foi pra sala e foi assistir lá. Foi ler a Bíblia infantil, e tava ouvindo uma música lá do Frank Sinatra. E aí, quando começou a tocar a música do Frank Sinatra lá, eu ouvi a música e falei, nossa, essa música é muito legal. E aí, eu ouvi a música e automaticamente eu reconheci a progressão, tipo, do mararão, parirarão, parararão, pararapara, parei, pararapá. A música tinha uma progressão assim, a música do Frank Sinatra tinha uma progressão assim. Inclusive uma música muito bonita, eu tava ouvindo, era tipo tema de um filme. Na hora que eu ouvi a música do Frank Sinatra, eu já reconheci a progressão, porque a progressão ela fazia isso aqui, né? Era um Ré maior, o tom da música era Ré maior, e aí a tônica ia caindo, né? Tipo assim, down, the end is near. Ele ia diminuindo aqui, ó. Tava na tônica, depois ele ia pra sétima maior, depois ele ia pra sétima menor, e daí ele ia pra sexto grau. Mas quando chegava no sexto grau, ele fazia um acorde isso aqui é o que é? Um Si bemol, um Si, um quarta e Si natural. E daí ele ia pro Mi menor. Mas o que importa aqui é o quê? Eu ouvi a progressão, e por eu reconhecer esse som aqui, ó, por eu reconhecer esse som caindo cromático aqui, ó, automaticamente eu já descobri qual que era a progressão. Porque eu já tirei muitos louvores que tem essa progressão, que acontece isso aqui. É um acorde maior que ele vai caindo, tá na tônica, depois ele vai pra sétima maior, depois ele vai pra sétima menor, depois ele vai pra sexta. Já tirei vários louvores que tem essa parada. Eu ouvi a música do Frank Sinatra e eu reconheci. Mas, para o meu ouvido reconhecer, para eu conseguir e os dedos sair tocando, então eu já sair executando a música, você precisa tocar há muito tempo. Eu já tiro louvores, já tiro músicas de ouvido há muito tempo. Tipo assim, tá gravada na minha mente. Você precisa também ter intimidade com as progressões de acordes. Que foi o que aconteceu aqui na música do Frank Sinatra. Eu tava ouvindo, então, por eu ter intimidade, por eu já ter tocado várias vezes, por eu reconhecer essa progressão, na hora que tocou, meu ouvido automaticamente já reconheceu. Eu só tive a dificuldade de descobrir, só tive a necessidade de descobrir qual era o tom. Mas na hora que eu descobri o tom, eu já consegui sair tocando. Você precisa ter intimidade com as progressões de acordes para você conseguir ouvir e sair tocando os louvores assim. Não é do dia pra noite, né, gente?
Essa primeira forma de reconhecer os acordes somente ouvindo, ela se divide em 3 maneiras. A primeira maneira é reconhecer o tipo do acorde. Você vai tirar um louvor de ouvido e você ouve o acorde lá, somente pelo som do acorde, você reconhece, você descobre se o acorde é maior, se o acorde é menor, se o acorde é dominante, se o acorde é meio diminuto. Tipo, tá tirando um louvor de ouvido lá e o cara vai lá e faz um acorde assim. Só de ouvir você reconhece que esse acorde aqui é um acorde maior. Aqui no caso estou fazendo um acorde maior com sétima maior. Então você ouve o acorde e você reconhece. Essa é uma das maneiras. Você ouve e reconhece. Ah, só de ouvir o cara já reconhece se o acorde é maior, se é menor, se é dominante, se é meio diminuto. A segunda maneira é você gravando intervalos. Intervalo é a distância do acorde que você está em relação à tônica. Como assim? Eu explico. Você está tirando um louvor de ouvido e ele é na tonalidade de Dó maior. Quando você está tirando um louvor na tonalidade de Dó maior, e aí por acaso o acorde que está sendo tocado lá é um Lá menor. Quando você grava intervalos, você percebe a distância do acorde que você está em relação à tônica. Tipo assim, o Lá menor em relação ao Dó, que é a tônica, é o sexto grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você reconhece a distância que o acorde está em relação à tônica. Eu percebo que o Lá menor ele tá uma sexta acima do Dó, entendeu? Tô pensando em Dó, mas você reconhece pensando em tonalidade, assim. Você pensa no campo harmônico, tipo assim, eu tô pensando em Dó, mas se fosse na tonalidade de Fá sustenido, o processo era o mesmo. Quando seu ouvido reconhece os graus, os intervalos, ele percebe que o tom do louvor é Fá sustenido, ele não percebe que é Fá sustenido, né? Ele percebe que o tom é maior e que o acorde que está sendo tocado ali, a sexta, é um Ré sustenido menor. Ele sabe que o Ré sustenido menor é a sexta. Você consegue gravar esse intervalo, a distância que o acorde está em relação à tônica. Isso aí, gente, nada mais é do que matemática. É como se fosse uma régua. Você vai reconhecer a distância que a sua nota está em relação à tônica. Tipo, o Lá, ele está a 6 graus de distância do Dó. Então ele é a sexta. Quando ele está tocando, por exemplo, um Sol maior, o Sol representa o quê? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 graus de distância. É como se fosse 50 centímetros de distância. É como se fosse uma régua. Você reconhecer os intervalos é como se fosse realmente uma régua. O seu ouvido percebe a distância que está. Ah, a distância está próxima do acorde principal. Ah, a distância está um pouco longa do acorde principal. Ele percebe essa parada. Essa é a segunda maneira. A terceira maneira é gravando progressões de acordes. Como assim progressões de acordes? Progressões são sequências de acordes que elas se repetem nos louvores. Assim. Você vai encontrar vários louvores que têm aquela mesma sequência de acordes sempre se repetindo. Quando você grava e reconhece uma sequência de acorde, quando um louvor é tocado, você descobre, você percebe qual que é essa sequência. Você percebe quais são os acordes que estão sendo tocados ali. Você não reconhece um acorde, você não reconhece 2 acordes, você reconhece a sequência inteira. Eu ouvi a do Frank Sinatra e eu percebi que ela fazia isso aqui, ó. And now the end is near, I saw it clear, barararapa. Na hora que eu ouvi, eu percebi que aqui tinha um acorde, 2 acordes, 3 acordes, e eu sabia que a resolução ia dar nisso daqui, ó. Depois ele fazia uma parada assim, ó, no Mi menor aqui, ó. Pará, pararapá, pararapá. Eu percebi que a sequência faz isso. Quando você grava uma progressão, o que é uma progressão? Uma sequência, automaticamente você reconhece todos os acordes que estão sendo tocados ali. Tipo, 1, 2, 3 acordes, depende do tamanho, do comprimento, da quantidade de acordes que tem naquela sequência. Geralmente as sequências elas se repetem, são como cartas marcadas. As sequências elas se repetem nesse louvor, se repetem no outro louvor, se repetem no terceiro, no quarto, se repetem em uma infinidade de louvores. Porém, para reconhecer as sequências de acordes, dessa forma, você precisa também tocar muito tempo, para o seu ouvido reconhecer quais são os acordes que estão sendo tocados ali. Mas, e como é que faz com o tecladista iniciante? Ele não consegue tocar, ele vai ter que ficar, por ele não reconhecer essas 3 formas, não reconhecer o tipo de acorde, ou então não reconhecer o intervalo, ou por não reconhecer a sequência, a progressão de acorde, o que vai acontecer? O tecladista iniciante não consegue tirar os louvores de ouvido, vai ficar dependente da cifra a vida inteira? A segunda forma é localizando os acordes por graus.
O tecladista iniciante, ele nem imagina que existe essa maneira, ele nem faz ideia que existe essa maneira. Dessa maneira, ele também, o tecladista que está iniciando ali, o cara que está começando ali a dar os primeiros passos, ele também consegue, ele também pode tocar de ouvido na igreja. Desde que ele tenha alguns requisitos básicos, que ele consiga ouvir uma escala, identificar, ele ouvir uma nota que está sendo tocada, uma sequência, uma melodia ali, desde que ele consiga identificar aquelas notas, ele não fala acordes, tá? Desde que ele consiga identificar algumas notas, ouvir, reproduzir algumas notas, até mesmo o tecladista iniciante, ele consegue tirar os louvores de ouvido. E ó, eu vou te falar, até mesmo quem já toca de ouvido há muitos anos, aquele tecladista, o guitarrista, o baixista que toca de ouvido há muitos anos, ele usa essa forma, ele localiza os acordes por graus. Essa segunda forma, que é localizar os acordes por graus, ela se divide de 3 passos. Primeiro passo, gente, dominar os graus da escala. Como assim dominar os graus da escala? Tem a escala, por exemplo, a escala de Dó maior. Ele precisa dominar essa escala, precisa saber fazer a escala, ter o domínio da escala, e também ele precisa saber que cada uma dessas notas da escala, ela é um grau, ela representa um grau, tipo primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. Na tonalidade de Mi bemol, por exemplo, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo, oitavo grau, repetição do primeiro. Cada nota da escala, ela é representada por um grau. O segundo passo é seguir o baixo e identificar quais são os graus. Como assim seguir o baixo? Quando o louvor está sendo tocado, e você vai tirar aquele louvor de ouvido, você precisa ouvir o baixo que está sendo tocado. O baixo, tanto o baixo ou o contrabaixo, ou o baixo do piano, depende da parte do louvor. Se é na introdução do louvor, geralmente não tem o contrabaixo tocando. Assim, geralmente o louvor está mais suave, mais piano, assim. Então, ele está lá tocando o quê? O baixo do teclado, né? O baixo do piano aqui, o baixo do teclado. Então, você precisa reconhecer esse baixo aqui, ó. Quando o louvor está na parte suave, no começo. Mas daqui a pouco ele vai entrar o contrabaixo, você vai reconhecer as notas do contrabaixo, que é a nota mais grave que aparece, né? Quando você segue e identifica cada um dos graus que o baixo está tocando, cada nota que o baixo toca é um grau do campo harmônico. Ou seja, se o louvor é na tonalidade de Lá e o baixo está tocando ali um Fá sustenido, você sabe que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá sustenido é o 6º grau do campo harmônico de Lá. Se o baixo está tocando um Mi, você sabe que Mi é o 5º grau do campo harmônico de Lá. Cada nota que o baixo toca representa um acorde do campo harmônico. O terceiro passo é aplicar o acorde do campo harmônico que está sendo representado pelo baixo ali, pelo grau que o baixo está tocando. Isso que é tirar os louvores de ouvido, localizando os acordes por graus. Por que eu acredito que é importante tirar os louvores de ouvido localizando os acordes por grau, gente? Quando você localiza os acordes por graus, você não fica tentando adivinhar qual que é o acorde. Grande é o Senhor. Meu Deus do céu, o tom do louvor é Lá maior. O primeiro acorde foi Lá maior. E agora, qual vai ser o próximo acorde? Ah, vai ser Fá sustenido, vai ser Sol, vai ser Fá, vai ser Si bemol, vai ser Mi menor, vai ser Mi bemol menor, vai ser Lá diminuto, vai ser que tipo de acorde? Não. Isso aqui é uma forma que você perde tempo. É cansativo, porque é muito acorde para você poder testar. Eu já tentei tirar louvores de ouvido assim, gente, tentando adivinhar qual era o acorde. Tentando adivinhar. Esse é um jeito que é muito complicado. Desse jeito, é cansativo, porque é muito acorde para você testar. E sabe o que acontece? Você pode acabar desistindo de tirar o louvor, falar, mano, esse negócio de tirar louvor... não é pra mim não, isso é só pra quem toca há muito tempo, eu sou muito novo, sei lá, eu sou ruim, meu ouvido é péssimo. Não, você pode acabar desistindo porque você, tipo assim, fica procurando uma agulha num palheiro. Localizar os acordes por graus é bem mais fácil, gente. Por exemplo, você vai tirar esse louvor da Gabriela Rocha aqui, ó, Toda a Terra. Toda a Terra da Gabriela Rocha é na tonalidade de Mi maior, tá bom? Então, o baixo tá tocando aqui, ó. Toda a terra. Depois ele faz aqui, ó. Será cheia. O baixo tá tocando um Dó sustenido. Depois ele tá tocando um Sol sustenido. Se a gente vai analisar, o tom desse louvor é Mi maior, né? Analisando o tom desse louvor, Dó sustenido, como a gente sabe que é Mi maior,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dó sustenido é o sexto grau, não é? Da escala de Mi maior, ou o sexto grau da escala de Mi maior, ou do campo harmônico de Mi maior. O próximo acorde que está sendo tocado, a próxima nota, é um Sol sustenido, que é o terceiro grau. Então ele toca aqui, ó, Dó sustenido, que é o sexto grau, e ele toca Sol sustenido, que é o terceiro grau. Não é isso? Ó? Ele tá aqui, ó. Toda a terra. E toca essa parada aqui, ó. Dó sustenido, Sol sustenido. Eu sei que o terceiro grau e o sexto grau de um campo harmônico maior é sempre um acorde menor, não é isso? Na maioria das vezes, o acorde que aparece no terceiro e no sexto grau, eu falo na maioria das vezes porque às vezes aparece algum outro acorde diferente. Mas, gente, na grande infinidade, na grande maioria, na maioria esmagadora das vezes, o acorde que aparece no sexto e no terceiro grau é sempre um acorde do campo harmônico, um acorde natural do campo harmônico. Então, o terceiro grau e o sexto grau de um louvor maior é sempre um acorde menor. Ou seja, se eu estou tirando o louvor de ouvido na tonalidade de Mi maior, toda a terra, e ele está aqui, ó. Toda a terra será cheia, seguindo o baixo, tá vendo aqui, ó? Cara, eu sei que esse acorde aqui é um acorde menor, então eu sei que automaticamente eu vou aplicar o acorde de Dó sustenido menor. Toda a terra, aqui, ó. Será cheia, Sol sustenido menor, tá vendo? Viu só como é muito mais simples assim, ó? Toda a terra será cheia. Dois acordes menores, simplesmente porque eu apliquei os acordes do campo harmônico de Mi, que representam os graus. Dó sustenido menor e Sol sustenido menor. Tem tecladista que ele fica tentando adivinhar o acorde. Tipo assim, ele acaba perdendo um tempo enorme e às vezes ele não consegue encontrar. Meu, é difícil você tentar adivinhar um acorde. Eu lembro que eu não era crente ainda, muitos anos atrás, e eu tocava samba e tal, tocava violão, e aí a gente foi tentar tirar uma música lá, um pagode lá, e o pagode era, o nome da música era Meu Casamento. Mano, a música tinha acorde pra fazer chorar. Tinha muito, muito acorde naquela música lá, já falando naquele louvor. Tinha muita música, tinha muito acorde naquela música. E eu tentando descobrir, e como eu não fazia ideia dessa parada de localizar os acordes por graus, eu tentava adivinhar, imaginar qual que era o acorde. Ficava procurando. Meu, perdi um tempo enorme tentando descobrir qual que eram os acordes da música. Tipo assim, eu não perdi um tempo enorme de uma tarde, 2 horas, 3 horas. Eu passei dias para poder tirar aquela música, porque era uma música muito complicada. Então, gente, tipo assim, eu tentava adivinhar qual era o acorde. Era como se fosse procurar uma agulha num palheiro. Eu acredito que por isso é muito importante você encontrar o próximo acorde do louvor localizando os acordes por graus. Porque assim você não perde tempo. Assim é muito mais rápido, gente. Assim é muito mais fácil. Por que eu acredito que localizar os acordes por graus é a melhor maneira para tirar os louvores de ouvido? Por que eu acredito nisso? Porque às vezes o tecladista iniciante ele ainda não tem o ouvido totalmente treinado para reconhecer todos os tipos de acorde que aparecem no louvor. Não tem, o cara está começando, ele não tem um ouvido bom ainda afinado. Isso aí é uma coisa que leva tempo, você tem que tocar há muito tempo, tem que tocar várias progressões, tem que começar a reconhecer os acordes. E tipo assim, varia de uma pessoa para outra. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar. E aí, tipo assim, alguns reconhecem mais rápido, outros reconhecem mais devagar. E aí se fala assim, ah, mas será que é o tempo que o cara toca? Não, é o tempo que o cara se dedicou a prestar atenção naquilo. Só que, tipo assim, imagina, a gente conhece, a gente vê as pessoas que aprendem a tocar teclado, aprendem a tocar qualquer um instrumento. Ninguém estuda teclado, gente, com a intenção de aprender a tirar os louvores de ouvido. Ninguém estuda para isso. A gente estuda para poder tocar mais bonito, para poder ficar bom na execução dos louvores, para tocar os louvores tipo da hora, fazer todos os solinhos, as paradas que tinha lá. A gente estuda para isso. Mesmo que eu te ensine aqui, ó, exercícios que vão te fazer ouvir e reconhecer os acordes de ouvido, cara, mesmo que eu te ensine, mesmo que você se dedique, a gente não sabe, eu não sei quando é que o seu ouvido ele vai começar a ouvir e reconhecer os acordes. A gente não tem controle disso, gente. É uma coisa que varia de uma pessoa para outra. Você não sabe, tipo, é como se fosse o cara jogar futebol lá, aquele negócio de petequinha lá que os caras vai jogando, chutando a bola pra cima lá, que eu sempre fui péssimo, sempre fui um bolha pra poder fazer essas coisas. Mano, treinava e não conseguia, mas pegava uns molequinhos lá, meu sobrinho, pirralhinho lá de 5 anos de idade, e ele já faz. Eu nunca consegui fazer. Então é uma coisa que varia de uma pessoa para outra. Você não tem controle de quando o seu ouvido começa a ouvir e reconhecer os acordes. E até lá,
Você vai ficar o quê? Dependente das cifras a vida inteira? Você precisa ficar escravo da cifra? Ou então ficar dependendo de um outro músico da sua igreja te passar o... Ô, passa o louvor pra mim, como é que é de domingo aí, mano, que eu não sei tocar, não. Ou então você vai ficar dependente da cifra ou dependendo de alguém te passar. Porque quando alguém te passa, né, você vai acabar dependendo da cifra também. Você vai ter que escrever lá aquela cifra. Meu, até lá, até o seu ouvido começar a reconhecer os acordes, você precisa ficar dependente das cifras? Não, você não tem que ficar dependente a vida inteira da cifra. Você pode adiantar esse processo. E como você adianta esse processo? Localizando os acordes por graus, gente. Por exemplo, no louvor menor, o nome da música é, o nome dele, Suede Silva. O tom desse louvor é Mi menor. O baixo nesse louvor aqui, quando eu fui tirar esse louvor, a gente tocou essa música esse ano aí pro departamento das irmãs da minha igreja. Lembrando que o tom é Mi menor, então os acordes do campo harmônico de Mi menor é Mi menor, depois é o Fá sustenido meio diminuto, depois é o Sol maior, depois é o Lá menor, e depois do Lá menor é o Si dominante, aí depois vem o Dó maior, Ré dominante, e depois finaliza novamente no Mi menor. Então esses são os acordes do campo harmônico de Mi menor, beleza? No louvor, o baixo tá fazendo isso aqui. Quando eu fui tirar o louvor, ele fazia isso aqui, o baixo, ó. Eu nunca poderei retribuir. Repetia. Nem 1% desse grande amor. O baixo tocava isso aqui, ó. O baixo tocava o Mi, que é o acorde de primeiro grau, que é o primeiro grau da escala de Mi menor, né? Tocava o Dó, que no caso aqui é o sexto grau, e depois ele tocava o Sol, que no caso é o terceiro grau. Ele tocava então primeiro grau, sexto e tocava terceiro grau. Vou pensar no campo harmônico de Mi menor. Primeiro grau é Mi menor. Eu já sei então que quando vai começar o louvor, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu nunca O primeiro acorde é Mi menor, já sei. Mas agora qual é o próximo acorde do louvor? O próximo acorde está aqui, ó, seguindo o baixo. O baixo tá fazendo um Dó. E aí, esse Dó é o que Dó? Que tipo de Dó é? Mano, obedece o campo harmônico de Mi menor. O Dó é o sexto grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto grau de um campo harmônico menor é um acorde maior. Então esse acorde aqui vai ser um acorde de Dó maior. Se liga, ó. Eu nunca poderei retribuir. Falta o último acorde, terceiro grau, que no caso é um Sol. Eu sei que no campo harmônico de Mi menor, o Sol que aparece é um Sol maior, não é um Sol menor, é um Sol maior. Então ele vai fazer isso aqui, ó. No louvor ele fazia Eu nunca poderei retribuir. Ele não fazia bem assim, né? Ele fazia um acorde de Mi menor com sétima e nona, ele fazia um acorde de Dó sus 2, ele fazia um acorde de Sol sus 2. São acordes tem umas pequenas modificações nos graus, né? Que tem um floreio a mais e tal. Eu nunca poderei retribuir. São acordes um pouco diferentes, mas o que importa pra você é que, mano, é um acorde de Mi menor. O segundo grau, o próximo acorde aqui é o sexto grau, que é um acorde maior. E o próximo acorde é um acorde de terceiro grau aqui, ó, que é um acorde maior também. Eu falei que aqui é o terceiro, mas é sexto, né? Dó é o sexto grau. Então, gente, o próximo passo é você fazer os acordes do campo harmônico que representam aquele grau. No sexto grau de um campo harmônico maior, de um campo harmônico menor, é um acorde maior. O terceiro grau é um acorde maior também. Nesse caso, então, você viu como você consegue tocar de ouvido, mesmo sem você ter necessidade de pedir para alguém, mano, me passa como é que é o louvor aí. Só de você ouvir e seguir aqui a regra de acordes do campo harmônico, seguindo, encontrando os acordes pelos graus, cara, você consegue descobrir que é. Eu nunca poderei retribuir. Você consegue, mesmo o tecladista iniciante, ele consegue. Por isso que eu acredito que essa é a melhor maneira para encontrar o próximo acorde do louvor de ouvido. Não existe uma maneira mais simples e mais fácil para aquele cara, para aquele tecladista que está iniciando. Qual é a vantagem do tecladista tirar os louvores de ouvido, localizando os acordes por graus, gente? Qual que é a maior vantagem? Quando você tira os louvores de ouvido, localizando os acordes por graus, você tira o louvor e identifica uma progressão de acordes. Você percebe que o louvor tem uma progressão de acordes. Tipo assim, o que é uma progressão? É uma sequência, né? Eu vou tirar um louvor aqui como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Você tira esse louvor e você percebe que aqui tem uma progressão de acordes, ó. Por que você percebe? Porque essa mesma progressão aqui que você está tirando nesse louvor, você vai encontrar em um outro louvor, em vários louvores diferentes. E automaticamente você percebe. Essa sequência de acorde aqui, ó, é uma sequência que ela se repete. Como se fosse
uma carta marcada. Isso aqui acontece sempre nos louvores. Essa progressão que você tirou aqui, você tira o louvor e identifica essa progressão de acordes, quando você vai tirar um outro louvor, você percebe que a progressão é a mesma. Pode até ser um tom diferente, mas a progressão, a sequência de acordes é a mesma. E a repetição desse processo de identificar as progressões, de tirar as progressões de acordes, que mais se repetem, porque os louvores são tocados assim, gente. Os louvores são tocados com progressões. Tipo assim, eu dei um exemplo desse louvor, mas olha um outro louvor aqui, ó. Vou dar um exemplo de outro louvor da Aline Barros, tá? Ó, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Vou tocar em Dó maior, tá bom? O tom dele é Dó sustenido, então eu vou tocar em Dó maior. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Viu só? Isso aqui é uma progressão de acordes. Um outro louvor que tem essa parada, eu vou tocar ele é em Lá maior, mas eu vou tocar em Dó maior também aqui, ó. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser, tu anda sobre o mar. Eu chamo essa progressão de campo harmônico descendente. Como que é o campo harmônico descendente? É uma progressão que ela tem aqui, ó, todos os acordes do campo harmônico e alguns acordes do campo harmônico com uma inversão de acorde. Então, tipo assim, ó, tem um acorde de primeiro grau do campo harmônico, e eu vou fazer você pensar, não vou falar quais são os acordes. O acorde de primeiro grau do campo harmônico, Dó, né? Aí vai ter o acorde de quinto grau do campo harmônico de Dó com o baixo no sétimo. Qual o quinto grau de Dó? 1, 2, 3, 4, 5, Sol. Então vai ser o Sol com o baixo no sétimo, que é o Si. 1, 2, 3, quinto com baixo no sétimo. Sol com baixo em Si. Aí sexto grau, que é o Lá menor. Aí vem o primeiro grau novamente, né? Com o baixo no quinto. Primeiro com baixo no quinto. Primeiro grau é Dó, quinto é Sol. Dó com baixo é Sol. Depois eu vou pro quarto grau, que no caso vai ser um Fá, não é isso? Quarto grau é Fá. Aí vem primeiro grau com baixo no terceiro. Primeiro é Dó, com baixo no terceiro, que é Mi. Dó com baixo em Mi. E aí a gente vai chegar no segundo grau, agora sim, que no caso é um Ré menor. Depois o quinto grau, que no caso é um Sol. E aí volta novamente para o primeiro grau. Isso é uma progressão chamada de campo harmônico descendente. Cara, se você tira vários louvores de ouvido, reconhecendo os acordes por graus, de tanto repetir essa progressão que eu acabei de fazer aqui, o campo harmônico descendente, que é uma das progressões que você sempre encontra, de tanto você repetir essa progressão, de tanto tirar louvor, reconhecendo os acordes por graus e repetindo essa progressão, essa é um exemplo de progressão, no fim das contas você não está mais procurando, você não está mais reconhecendo os acordes por grau, reconhece um acorde, reconhece o outro, um acorde por vez. Você começa, no final das contas, a tirar os louvores, tipo assim, reconhecendo vários acordes por vez. No fim das contas, você para de tirar os louvores de ouvido, localizando os acordes por graus, ou localizando um acorde só por vez, e começa a descobrir o próximo acorde do louvor somente de ouvido, somente ouvindo. Automaticamente você começa a ouvir vários louvores que tem essa parada, mano, que tem essa progressão. Viu só como é importantíssimo você começar a localizar os acordes por graus? Essa é a maior vantagem. Não existe vantagem maior para o tecladista encontrar o próximo acorde do louvor do que localizando os acordes por graus. Porque assim, no começo ele está encontrando um acorde por vez, mas daqui a pouco ele começa a encontrar vários acordes por vez, porque ele começa a perceber as progressões que se repetem. Meu, não tem uma vantagem maior do que essa. É possível tirar os louvores de ouvido sem localizar os acordes por graus? Ou essa é a única forma, Márcio? Só é possível encontrar tirar os louvores de ouvido assim? Não, não é. Essa não é a única forma de descobrir o próximo acorde do louvor. Existem várias formas. Gente. Por exemplo, aqui eu fazia aqui, que no começo, que muitos tecladistas fazem, é essa aqui, ó. Pode começar, tipo, testando vários acordes até encontrar o acorde correto. Tipo, eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, com medo, com medo, com medo, com medo, é só com medo, é só confiar. O barco não afunda. Viu só? Tipo assim, dá pra você procurar assim, tipo, tentando descobrir qual que é o acorde, testando. Dá. É possível você tirar o louvores assim. Eu já tirei vários louvores assim, testando, pra poder descobrir qual que é o acorde, até encontrar o acorde correto. O problema, gente, é que às vezes você pensa que o acorde está correto. Além de, assim, demorar muito mais, porque você está tentando adivinhar, né? Você não está indo, tipo,
como uma flecha certeira ao alvo. Cara, seguindo os acordes por graus, você vai como uma flecha certeira ao alvo. Você não fica procurando, mano, imaginando, será que é esse? Será que não é? Vou testar, não deu certo, tá aparecendo. Ah, esse aqui tá aparecendo mais, esse acorde tá aparecendo mais. Mano, desse jeito aqui você demora mais, porque você fica tentando adivinhar. Além disso, você não tem certeza se o acorde tá correto. Imagina que você tá tentando adivinhar lá, o tom do louvor é dó. E aí lá apareceu o acorde, tá aparecendo um acorde que parece ser sol, mas também parece ser mi menor, porque os dois são acordes relativos um ao outro. Mano, você não tem certeza se o acorde é um mi menor, você não tem certeza se o acorde é um sol, e tá lá você quebrando a cabeça para descobrir se tá certo. Ou então, ele tá fazendo pode ser que ele esteja fazendo um acorde de, não um acorde de mi menor, ele tá fazendo um acorde de dó com sétima maior. E aí você fala assim, esse acorde que tá sendo tocado lá é um mi menor, porque dentro do dó com sétima maior, você pode ver, ó, tem um mi menor. E você pode confundir isso aqui, ó, tá vendo? Eu já tirei vários louvores de ouvido desse jeito. Mas eu não conferia qual que era o baixo. Quando você tira os acordes, tira o louvor, localizando os acordes por graus, a primeira coisa que é a mais importante é você conferir o baixo. Você precisa conferir o baixo para ver se o acorde está correto. Você pode tirar o louvor e imaginar que é um acorde, mas não é. Como eu dei o exemplo aqui do sol e do mi menor. A tríade do acorde parece ser a mesma. Do sol e do mi menor está muito próximo ali. Parece, mas não estava certo. Eu já tirei louvor assim. Uma vez eu tirei um louvor, tirei vários louvores assim. E aí quando eu ia ensaiar com a banda, o baixo estava errado, o acorde estava errado, que o baixo estava errado. Aí o baixista falava, aí isso aqui não é por exemplo, isso aí não é um sol não, isso aqui é um mi, o baixo está no mi. Você está fazendo o quê? Eu estou fazendo um sol. Tô fazendo um sol. E você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo um mi. Então o acorde é um mi menor. Porque eu não seguia o contrabaixo, não seguia a nota mais grave. Cara, mano, pra que você vai ficar perdendo tempo, mano? Quando eu fui tocar com os caras, eu passei vergonha. Passei vergonha. Eu tenho certeza que você não quer passar vergonha assim. Por isso que a melhor forma de localizar os acordes, de tirar os acordes do louvor, é localizando os acordes por graus. Por exemplo, no grande senhor que eu falei agora aqui, ó. No grande é o senhor, o tom dele é lá maior, ó. Imagina que você vai tirar esse louvor aqui, o grande é o senhor, e o baixo tá fazendo isso aqui, ó. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Viu só? O tom do louvor é lá, e o baixo tá fazendo isso aqui, ó. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Cara, se você tira o louvor sem identificar os graus, sem identificar o que o baixo está tocando, eu posso muito bem tocar os acordes errados, assim, ó. E agradecer-te. Eu posso muito bem fazer um lá no lugar do lá com baixo em dó sustenido aqui, ó. Porque eu não tô conferindo certinho o baixo. Quando você localiza os acordes por graus, é muito simples. Você vai tipo assim, ó, o baixo tá no quarto grau. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Eu vou fazer o quarto grau. E agradecer-te. Posso fazer o dó sustenido menor com 7, mas se eu percebo que ele não tá dando certo aqui, ó, que é o terceiro grau do campo harmônico de lá, não tá dando certo, pode ser uma inversão lá com baixo em dó sustenido. Então, ó, e agradecer-te, e é ele mesmo, ó. E aí eu volto aqui pro segundo grau. Por tua obra, segundo grau de um campo harmônico maior é um acorde menor. Por tua obra em nossas vidas, quinto grau é um acorde dominante. Você viu como é que é muito mais simples? Localizar os acordes por graus, você descobre o baixo e você toca o acorde que representa aquele grau. É totalmente possível tocar de ouvido sem localizar os acordes por graus. É totalmente possível. Só que demora mais e você tem uma alta probabilidade de errar. Gente, não vale a pena, meu. Localizar os acordes por graus é muito mais simples, é muito mais fácil. O que é melhor para tirar os louvores de ouvido? Localizar os acordes por graus ou reconhecer os acordes pelo som, pela sensação que o acorde tem, pela sonoridade. Reconhecer os acordes pelo som e sensação é muito melhor. Indiscutivelmente é muito melhor. É muito mais rápido, é muito mais fácil. Um exemplo disso é você tirar os louvores reconhecendo os intervalos. Intervalo, eu já falei aqui que intervalo é a distância em relação à tônica. Tipo, tô na tonalidade de Lá maior e o acorde vai para o Ré maior. Quando você reconhece os intervalos, quando você percebe a distância dos intervalos, você percebe que aquele acorde ali é um Ré maior, porque ele é o quarto grau do Lá. Ele tá a uma distância de 4 graus do Lá, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ele tá a uma distância de 4 graus, o seu ouvido reconhece. Por intervalo é muito mais simples, gente. Aqui, ó. Grande é o Senhor. Você reconhece que o baixo subiu, que os acordes subiram uma quarta aqui, ó. Assim é mais fácil porque o ouvido, ele percebe o caminho que os acordes estão fazendo.
Por exemplo, no louvor escape aqui, ó. Ele, Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper. Essa é uma progressão que ela é chamada de progressão ascendente. Só de ouvir, o seu ouvido percebe, olha, tem uma subida. E onde que está a subida? Pro quarto grau. O ouvido reconhece as funções harmônicas dos acordes. Ele percebe que isso aqui é um sol, ele percebe que isso aqui é um lá, ele percebe que isso aqui é um si menor. Como que ele percebe? De tanto que você já tocou essa progressão do campo harmônico. Você já tocou várias vezes, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau. O tanto que você já tocou, o seu ouvido já começa a reconhecer. E outra forma de você tocar é você reconhecendo as funções harmônicas. Que é uma das duas formas que a gente mais toca, assim, que a gente mais gosta de tirar os louvores de ouvido, é reconhecendo as funções harmônicas. Porque se você está tirando grande é o Senhor, você percebe que você está num acorde de primeiro grau na tônica e que ele dá uma certa afastada. Ele está no Lá e ele afasta, ele causa uma distância bem grande, uma certa distância do Lá. E essa distância é a distância de chegar na onde? É a distância de chegar no Ré. Grande é o Senhor. É uma distância, ele dá uma afastada. O seu ouvido percebe que o acorde é o acorde de primeiro grau, ele percebe que é um acorde de quarto grau, de sexto grau. Ele percebe pela sensação que o acorde causa. Viu? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você viu que ele volta, você deu a sensação que grande, tá vendo? Tá próximo. É o Senhor. É como se a harmonia ela desse uma afastada. Senhor e muito digno de louvor. E agora ela volta novamente pro Lá. Isso é tocar reconhecendo a sensação do acorde. Só que o problema é que o tecladista iniciante ele não consegue encontrar o acorde assim. Pode ser que você já consiga, pode ser que você já consiga perceber algumas coisas assim. Você treina essa parada assim, de você desenvolver a percepção bastante tocando louvores da harpa, porque os louvores da harpa são sempre tocados assim, com um acorde de primeiro grau, do acorde de quarto grau e quinto grau. Na maioria, você bota um acorde ou outro ali, mas você consegue perceber que os hinos da harpa eles são tocados assim, geralmente assim, ó, acorde de primeiro grau, quarto grau, quinto grau. E aí você consegue perceber muito essa parada acontecendo, dessa distância do acorde de primeiro grau para o quarto grau. Você percebe a sensação entre os acordes. O problema é que, por você, às vezes o tecladista, por ser iniciante, ele não consegue encontrar o acorde assim. Ele precisa tocar muito tempo para o ouvido dele reconhecer e conseguir perceber ou as sensações dos acordes, o afastamento ou os intervalos. Por mais que o tecladista toque ou estude, ele não sabe quando o ouvido vai começar a reconhecer. Enquanto isso, ele vai ficar fazendo o quê? Vai ser refém das cifras para sempre, a vida inteira, até o ouvido dele começar a reconhecer, até ele começar a falar, mano, a partir de agora eu vou tirar os louvores de ouvido. Só que daqui até lá ele vai fazer o quê? Ficar dependendo da cifra, do outro músico passar o louvor para ele. Não, não precisa. Para quem está começando a tirar os louvores de ouvido, para quem está começando a aprender agora, o melhor é localizar os acordes por graus. Porque os graus que estão sendo tocados, tipo assim, eles não vão te enganar. Quando você segue o baixo não te engana. No escape ele faz isso aqui, ó, né? Ó. Faz romper. Se o tom do louvor é Ré maior, ele está tocando Sol, Lá, Si. Eu simplesmente vou seguir os acordes do campo harmônico de Ré maior. Sol é o quarto grau, é um acorde maior. Lá é o quinto grau, é um acorde maior. Si é o sexto grau, é um acorde menor. É isso. Sol, Lá, Si, faz romper. Viu só? Você aplica os acordes do campo harmônico maior que representam aqueles graus. Assim, até o tecladista iniciante consegue descobrir o próximo acorde do louvor. É muito melhor tirar os louvores de ouvido só de ouvir a sensação do acorde, de perceber a distância, o intervalo. Assim é muito melhor. Mas até que seu ouvido comece a reconhecer, cara, mano, você vai ficar tocando por cifra, vai ficar escravo da cifra? Não. O melhor é localizar os acordes por graus. Eu, por exemplo, só passei a tirar os louvores de ouvido do jeito certo quando eu comecei a localizar os acordes por graus, gente. Encontrar o grau e, tipo assim, encontrar o baixo, ver qual nota que o baixo tá tocando, qual que é o grau que o baixo tá tocando. É esse, aí eu faço o acorde do campo harmônico que representa aquela nota que o baixo tá tocando. Isso aqui foi o que mudou o jogo de muitos músicos que eu já ensinei a tocar, meu também, porque antes eu testava um monte de acorde diferente para descobrir se o acorde estava certo. Acabava tocando os louvores do jeito errado,
Porque eu não conferia se o baixo estava certo. O baixo é muito importante, gente. É ele que vai te indicar qual que é o acorde, qual que é o acorde certeiro. O baixo é uma flecha direto ao ponto, um alvo. Não tem como errar. Eu tirava vários louvores errados. Ao juntar com a banda, eu percebia que fala, putz, mano, tá errado. Os caras falam, ô, Marcelo, tá errado esse acorde, tá errado. Você entende? Porque eu não localizava os acordes por graus. Localizar os acordes por grau, gente, cara, é a melhor estratégia e me ajudou a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido e eu tenho certeza que também vai te ajudar. Talvez você pense assim, Márcio, mas eu sou iniciante, eu não tenho um ouvido tão bom assim, igual o seu, ou igual o de fulano, ou igual o músico da minha igreja assim. Eu não tenho um ouvido tão bom para descobrir qual que é o próximo acorde do louvor. Será que eu consigo mesmo? Será que localizar os acordes pelos graus dá certo para mim? Eu também pensava assim. Eu também tentava ficar imaginando qual era o acorde. Eu já tive alunos que também pensavam assim. Mas é justamente porque você é iniciante, porque você não tem um ouvido tão bom, que você precisa começar a localizar os acordes por graus, gente. Justamente por isso. Localizar os acordes por graus é como você fazer uma viagem seguindo o Google Maps. Quando você tem o Google Maps, gente, quando você localiza os acordes por graus, é como você fazer uma viagem usando o Google Maps, usando o Waze, não sei qual que é o aplicativo que você usa aí. Você pode não conhecer o caminho, você não sabe, você não tem um ouvido tão bom, mas quando você segue o mapa, você chega lá. Da mesma forma, é localizar os acordes por graus. Você pode ser iniciante, pode não ter um ouvido tão bom, mas quando você segue o mapa, qual que é o mapa? O mapa é seguir as notas que o baixo toca. Você tem que ter o domínio das escalas, saber qual os acordes que vão aparecer em cada um dos graus. Quando você segue o mapa, não dá erro. Você chega lá, você consegue tirar o louvor de ouvido 10 vezes mais rápido, gente. O jeito errado de você tentar tirar os louvores de ouvido é você não dominar o campo harmônico, você não ter o domínio dos acordes do campo harmônico. Sem saber os acordes que aparecem em cada grau do campo harmônico, sem saber esses acordes, cara, sem saber se o acorde é maior, se o acorde é menor, meu, você vai perder tempo, você vai quebrar a cabeça. Tipo aqui, ó, o tom do louvor é dó maior. Se o tom do louvor é dó maior e eu não sei qual é o acorde que aparece no terceiro grau, não sei qual é o acorde que aparece no sexto grau, o tom do louvor é esse. E se eu não tenho esse domínio, gente, cara, você vai perder tempo, você vai quebrar a cabeça. É a mesma coisa de você estar procurando uma agulha no palheiro, é a mesma coisa que você está procurando, tentando imaginar qual que é o acorde. Você tem que ter o domínio dos acordes que aparecem em cada grau do campo harmônico. Se você não sabe quais são os acordes que aparecem em cada um, se o acorde é maior, se o acorde é menor, se ele é dominante. Pô, tô tirando o louvor na tonalidade de Fá. Apareceu um Lá aqui, o baixo tá tocando um Lá. Qual que é o acorde que está sendo tocado? Qual é o acorde? É um Lá maior, Lá menor, Lá dominante, diminuto, não sei o quê? Qual tipo de acorde é? Se você não tem esse domínio, gente, você não consegue tirar o louvor. Você não consegue, não adianta você tentar tirar os louvores de ouvido localizando os acordes por grau, sendo que você não reconhece, não sabe qual grau aparece em cada, qual acorde aparece em cada grau do campo harmônico. Eu já vi muito músico tentando fazer isso, gente. O louvor era maior, uma vez eu vi um músico tocando, o louvor era maior, o louvor era na tonalidade de Lá maior. E o baixo estava tocando aqui, ó, o Fá sustenido, que a gente sabe que Fá sustenido é o sexto grau. O músico não fazia nem ideia que o sexto grau do campo harmônico de Lá era um acorde menor. Aliás, eu ainda vou até mais longe, na realidade era até mais sério. Ele não sabia que o sexto grau era um acorde de Fá sustenido. Ele não sabia que era um Fá sustenido maior. A gente estava tocando o louvor e aí toda hora no louvor aparecia um Fá sustenido. E ele estava tirando o louvor lá, tocando na hora, assim, o hino da harpa. Aí eu falei pra ele assim, cara, é um acorde menor, é um Fá menor. Porque eu tô acostumado a falar, tá na tonalidade de Lá maior, eu não falo Fá sustenido Fá sustenido menor. Eu já falo é o Fá menor. Eu sei que o Fá menor que aparece em Lá é o Fá sustenido menor. Só que ele foi lá e botou o Fá, quando eu falei Fá menor, ele foi lá e botou um Fá menor natural aqui. Eu falei, puxa vida, mano. Além de ele não saber o acorde que aparece no campo harmônico, ele nem sabia a escala. Porque ele botou um Fá, mano, na escala de Lá não tem Fá. Tem Fá sustenido. Então, gente, assim é bem mais complicado. Ele não sabia disso aqui. Não adianta nada você tentar seguir o baixo sem saber os acordes do campo harmônico. Você está perdendo tempo. Agora, qual o jeito certo de descobrir o próximo acorde do louvor? Localizando os acordes por graus. Como assim localizando os acordes por graus? Primeiro passo é dominar as escalas. Como que é o primeiro passo? Dominar as escalas. Você vai tirar um louvor de ouvido da tonalidade de Lá, o primeiro passo é você dominar a escala de Lá. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau. Primeiro passo, eu domino as escalas. Eu tenho que
saber fazer escala, todas as escalas, e eu tenho que entender que cada grau, cada nota dessa escala aqui, ó, representa um grau, tá bom? Então esse é o primeiro grau, escala de Lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. Cada uma dessas notas representa um grau, tá bom? Isso aqui você já pegou. Márcio, eu tenho dificuldade em fazer escala, eu não consigo fazer escala. Eu sei fazer de Dó, mas eu não sei fazer todas. Bom, vou te ensinar uma parada aqui, que é a regra da escala maior, que com essa regra você faz qualquer escala maior e você não erra, não se perde com a regra da escala maior. Como é que funciona? A regra da escala maior funciona como? Você sai de um ponto de partida, sobe um tom, depois um segundo tom e depois você sobe meio tom. Depois você sobe um tom, 2 tons, o terceiro tom e mais meio. Como é que funciona? Ó, quero fazer a escala de Lá, saio do Lá, então eu vou sair do Lá e subo um tom, depois eu vou subir mais um tom, depois eu vou subir mais meio. Agora eu vou subir mais um tom, tô no Mi, no Ré, né? Vou subir mais um tom, chego no Mi. Vou subir mais um tom, chego no Fá sustenido. Vou subir mais um terceiro tom, chego no Sol sustenido. E aí eu subo mais meio. Então a regra funciona assim, ó. Eu saio de qualquer ponto, de qualquer escala. Eu quero fazer a escala de Mi. Saio do Mi, subo um tom. Tá vendo? Do Mi pro Fá sustenido foi um tom. Vou subir mais um tom. Sol sustenido. Vou subir meio. Vou subir mais um tom inteiro. Um segundo tom inteiro, chego no Dó sustenido. Um terceiro tom inteiro, chego no Ré sustenido, Mi bemol, e finalizo no Mi, que é meio tom acima. Então, ó, ponto de partida, 1, 2 e meio, 1, 2, 3 tons e meio. Escala de Si bemol, por exemplo, ó. Quer tocar um louvor de ouvido, quer tirar um louvor que tá na tonalidade de Si bemol. Saio do Si bemol, subo um tom inteiro, 2 tons inteiros, meio, mais um tom inteiro, um segundo tom inteiro, o terceiro tom inteiro e mais meio. E é isso, com essa regra, ponto de partida, 1, 2, meio, 1, 2, 3 e meio, você faz qualquer escala maior que você imaginar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você seguir as notas que o baixo toca. Você vai tirar um louvor na tonalidade de Si bemol, cada nota que o baixo está tocando ali é um grau. Se está tocando louvor na tonalidade de Si bemol e o baixo está tocando, por exemplo, um Mi bemol, primeira coisa é ter o domínio da escala. 1, 2, 3, 4. Eu sei que 1, 2, 3, 4, Mi bemol é o quarto grau da escala de Si bemol. Então o que eu vou fazer? Agora eu só vou aplicar os acordes do campo harmônico sobre cada grau que o baixo está tocando. O tom do louvor é Si bemol e o baixo está tocando um Mi bemol é o quarto grau. O baixo está tocando um Sol é o sexto grau. O baixo está tocando um Mi é o quinto grau. Você só vai aplicar o acorde do campo harmônico que representa aquele grau. Márcio, eu não sei os acordes do campo harmônico. Se você não sabe qual o acorde que aparece em cada grau do campo harmônico, basta você gravar a regra de acordes. Como é que é a regra de acordes? Você vai fazer a escala, por exemplo, escala de Dó maior aqui, que é o simples para todo mundo. Você vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai repetir isso aqui, ó. Primeiro grau é sempre um acorde maior, segundo grau menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo meio diminuto. Então é a seguinte, ó. A regra é assim, ó. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto dominante, sexto menor e sétimo meio diminuto. Então, você vai aplicar o acorde em cima de cada um desses graus. Tipo assim, ó. Escala de Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No primeiro é maior, no segundo é menor, terceiro é menor, quarto maior, quinto dominante, sexto menor, sétimo meio diminuto. Cara, o baixo tá tocando na tonalidade de Si bemol e o baixo tá tocando Mi bemol. 1, 2, 3, 4. Maior, menor, menor, maior. Opa! Eu sei que esse acorde vai ser um acorde maior. O baixo tá tocando, tô tocando um louvor, tô tirando um louvor de ouvido na tonalidade de Si bemol e o baixo tá tocando um Sol sustenido. Por exemplo, o baixo pode estar tocando Sol sustenido. Cara, Sol sustenido, primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto dominante, sexto menor. Opa! Tom do louvor é Si bemol e o baixo está tocando um Sol? É um Sol menor. Mano, pode ir que vai dar bom. Pode ir que vai dar certo. O baixo está tocando quinto grau. 1, 2, 3, 4, 5. É um Fá. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto dominante. Pode botar um Fá maior, pode botar um Fá com sétima aqui, ó, o Fá dominantão aqui, ó, que vai dar certo.
Pode colocar que vai dar bom. Pode botar que vai dar certo. Essa regra de acordes funciona para qualquer campo harmônico maior. Agora que você já sabe como é que funciona a regra de acordes, você vai começar tirando louvores simples de ouvido. Louvores como o quê? Como worship. Worship é um louvor que ele tem 3, 4, 5 acordes, 6 acordes. Você começa tirando o worship. Por que worship? Porque worship não. Bem que fosse, seria bom que fosse chique, né? Mas o worship, eles são louvores que ele tem poucos acordes na composição. E geralmente os acordes que aparecem ali são os acordes que participam do campo harmônico, que fazem parte do campo harmônico. Então você vai tirar o worship e, por exemplo, na tonalidade de dó sustenido, você vai lá e primeira coisa, faz a escala de dó sustenido. Tem o domínio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau. Pronto. E aí, você vai lá e faz a regra da escala maior e você faz a escala de dó sustenido, caso vocês não saibam. Segundo passo, segue as notas que o baixo está tocando. Tá tirando o louvor em dó sustenido lá, um worship, e o baixo está tocando aqui um si bemol. Cara, você vai aqui, vamos descobrir qual que é o grau do si bemol. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto grau, seguindo a regra de acordes do campo harmônico, é um acorde menor. Si bemol menor. É isso, gente. Os worships, ele tem poucos acordes na composição e na maioria das vezes eles já vão direto. Assim, não tem muita coisa diferente, não tem quase nunca tem alguma coisa diferente ali. Vai no worship que vai dar bom e segue a regra de acordes do campo harmônico. Gente, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal aqui. Quando você se inscreve, a gente tem mais gás para poder produzir. A gente, o YouTube nos notifica, parabéns, você fez mais um vídeo, tá tendo mais gente assistindo e automaticamente isso nos dá mais uma energia para poder produzir mais vídeo, que vai te ajudar a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido. É isso aí, um abraço, ore por mim, tchau.